Queridos amigos, irmãos e companheiros dos nossos estudos das segundas-feiras no Grupo Espírita Fraternidade, conhecido Caminho de Damasco, interrompidos os estudos em virtude da pandemia que ora vivenciamos. Vamos tentar, através aqui da internet, levarmos ou restabelecermos de uma forma simples aqueles estudos. Lembrando que nós vínhamos alternadamente, eu e o Benevides, fazendo as nossas palestrinhas, eu particularmente com os estudos do Evangelho. Nós tínhamos, da última vez que o fizemos presencialmente, estudado uma primeira parte do capítulo 23 do Evangelho, Moral Estranha, e já delineávamos o próximo, uma segunda parte desse mesmo capítulo, que o Zé intitulou como a paz do mundo e a paz do Cristo. E para isso nos valeríamos do capítulo 9, subsequente desse mesmo capítulo 23, que tem como título Não vim trazer a paz, mas a divisão. Então, esta era a abordagem que faríamos antes da interrupção, que hoje queremos retornar. E como fazíamos lá nas nossas reuniões, nos nossos encontros, nossos estudos, vamos primeiramente à costumeira prece inicial, agradecendo a Deus pelo transcurso de todo este período e aqui ainda estarmos ansiosos, mas confiantes no retorno da forma como tanto gostamos presencialmente. Enquanto isso, agradecemos, Senhor, por nos possibilitar que através da mídia que possamos reencontrar os amigos, os irmãos, companheiros de estudos, para conversarmos. Obrigado, agradecidos pela oportunidade e possibilidade, pedimos as bênçãos e as luzes dos céus. O auxílio do Mestre Jesus, para que no entendimento dos seus ensinamentos possamos levar adiante essa nossa busca, por sinal fecunda, onde encontramos os elementos capazes de nos auxiliar, sobretudo em momentos tão difíceis como essas, em que toda a humanidade experimenta. Que tenhamos, nesses breves momentos, a oportunidade de refletir sobre este assunto tão oportuno, paz do mundo e a paz do Cristo. Que a espiritualidade nos ajude para que juntos, todos, amealhemos nos ensinamentos do Cristo as orientações, sobretudo para que levemos a vida pelo caminho que melhor nos seja possível, superando dificuldades e encontrando caminhos para conseguir levar adiante, sobretudo em momentos difíceis, a vida com que fomos agraciados.
que a paz do Cristo, sobretudo, esteja e permaneça conosco, não só agora, durante esses nossos estudos, mas por todo e sempre. Queridos companheiros, difícil iniciarmos de uma nova forma, uma tarefa que fazíamos de outra. São mudanças com as quais sempre encontramos dificuldades, como tudo na vida. Mas com fé em Deus e confiança, nós vamos tentar levar desta maneira, a que nos é possível, no presente momento, o nosso estudo. A paz do mundo e a paz do Cristo. Anos mais tarde, aproximando-se o martírio no Calvário, segundo João, em capítulo 14, versículo 27, Jesus reuniu seus discípulos e lhes disse: Deixo-vos a paz, minha paz vos dou. Não vô-la dou como o mundo a dá. Não se perturbe, nem se intimide vosso coração. Antes de refletir sobre a paz de Jesus, vamos ver os significados, os empregos da palavra paz. Temos ausência de lutas, violências ou perturbações sociais, tranquilidade pública, concórdia, harmonia. Ausência de conflitos íntimos ou entre pessoas. Bom entendimento. Repouso, silêncio, sossego. Cessação de hostilidades. Fazer as pazes. Reconciliar-se. Tranquilidade de alma. Alma em paz. Pessoa consciente de ter cumprido o dever. Isso tudo nós podemos encontrar no dicionário básico da língua portuguesa, o Aurélio. Então, a paz tem muitos significados. Nós, costumeiramente, entendemos que a paz seja a ausência da guerra e de conflitos, sobretudo armados. Mas nós vemos que aqui a paz, ela engloba um significado muito mais amplo. Ela vai desde a paz íntima, a paz interior, a nossa paz individual, até a paz social, englobando toda a humanidade. Para falar da paz de Jesus, é bom lembrar que antes da sublime visita do Mestre nesse planeta, como homem encarnado, nos povos antigos muito se expressava em latim, preocupado com a paz, proclamavam. Antes mesmo do Cristo, a paz era proclamada. E vou pronunciar aqui como está literalmente escrito. Si vis pacem, para bellum. Se quer a paz, prepara a guerra. Isso significava que, para viver em paz, a pessoa ou a nação deveriam estar armados, como se fosse entrar em guerra. No fundo, o pensamento é que, se mostrassem possuir mais força, desencorajariam agressores mais fracos. Isso não passou ainda hoje. As grandes potências, sobretudo, investem cada vez mais em armamentos defensivos e agressivos, numa expectativa de que com isso garantir a paz. Outro conceito
é o de que a morte dá paz. E assim é que também vem da antiguidade a expressão dos textos litúrgicos referentes à missa dos mortos e das encomendações dos defuntos. Requiescat in pace. Descanse em paz. Muito comum, né? Se referir àqueles que partem como descansou, foi em paz, ficará em paz. É possível que sim, mas nem sempre. Sabemos. Jesus, recomendando o perdão, implodiu o conceito do olho por olho que Moisés cristalizou, segundo o qual, para obter a paz, era permitido ao agredido eliminar o agressor. Hoje, com o domínio da energia atômica por vários países, o mundo vivencia a paz compulsória, imposta pela certeza de que se um país do clube atômico lançar uma bomba atômica em outro país, também sócio desse clube, não haverá vencedor. A retaliação eliminará ambos do mapa mundial e, por extensão, praticamente a humanidade toda. Então, veja, como eu falei, de que ainda hoje se faz pela força, se tenta pela força a busca ou a conquista de uma paz. E aqui se cita como paz compulsória, quer dizer, aquela que vem de forma forçada, obrigada. Não é aquela exercida pacificamente. Jamais qualquer guerra trouxe a paz. Ficam sequelas que o tempo não apaga. E aí surgem as perguntas. Onde encontrar a paz? Onde buscar a paz? Tem início em nós mesmos, pela observância das leis divinas. É certo que a paz individual, a paz íntima, a paz nós, formará num contexto geral a paz mundial, a paz geral. Não se pode falar em paz global, geral, sem falar na paz individual. E, como vimos aqui, dê início em nós mesmos, pela observância das leis divinas. Ressalta-se que a paz, há tantos pronunciamentos no Antigo Testamento e em particular no Novo, além de expressivos números na literatura espírita, que seria impraticável citá-los aqui, diz o articulista ao qual nós estamos nos socorrendo. Não foi, pois, sem razão que os profetas, e com ênfase Jesus, tanto a enalteceram. Aliás, já quando Jesus nasceu, o anjo do Senhor apareceu a pastores das regiões próximas da abençoada estrebaria e anunciaram: glória a Deus nos mais altos dos céus e paz na terra aos homens que ele ama, conforme consta de Lucas, capítulo 2, versículos 14. Possuir a paz requer aquisição e prática permanente de virtudes possíveis a todos, em qualquer tempo, com realce à tolerância. Paz que é fruto da transformação moral e do combate às más inclinações, como asseverou Allan Kardec no item 4 do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Possuir a paz requer aquisição e prática permanente de virtudes possíveis a todos, em qualquer tempo, com realce à tolerância. Para que a paz realmente se concretize desde o nosso estrito limite de convivência ao contexto geral dos povos, há que, sobretudo, existir a prática da tolerância. Tolerar
aceitar, compreender. E aí nós nos lembramos do Cristo, perdoar. Se o Cristo recomendou a Pedro tolerar 70 vezes 7, o que significa perdoar infinitamente, sempre, tudo, haveria nessa observação, nessa prática, que ninguém quereria jamais ferir a outrem, prejudicar a quem quer que seja, em virtude de pensamentos, sentimentos ou ideias de retaliação ou de não aceitação daquilo que outrem ou outros possam pensar, vivenciar ou realizar. A paz do Cristo passa, sobretudo, por cada um de nós, naquilo que nós fazemos, pensamos e realizamos. Tolerância foi a palavra aqui utilizada no texto do qual nos valemos, porque tolerar é o ato de nós termos para com o próximo aquela manifestação, aquela observação da orientação do Cristo. Fazei a outrem somente o que quereríeis que vos fizesse. Daí que, como queremos paz, como queremos serenidade, como queremos só que aquilo que é bom, que aquilo que não prejudica, que não atrapalha, que não dificulta, seja nos dado. Também vamos dá-lo a todos que convivem conosco, que se relacionam conosco, estejam eles próximos ou distantes fisicamente de nós. Continuando. Reduzindo os termos, a posse da paz é uma construção individual, espírito a espírito, dia a dia, que exige um homem novo no lugar do homem velho, a auto-reforma. Quanta luta o homem já fez, desde o seu nascedouro. Mas vamos aqui nos referir nos últimos quase 2000 anos. Estamos próximos a 10 anos de completar 2000 anos da pregação do Cristo entre nós. Quanto se utilizou, quanto se observou dos seus ensinamentos? Muito pouco ainda. Podemos observar pela forma com que a humanidade se relaciona, se aceita, se tolera, se compreende. A paz do Cristo, que confundimos muitas vezes com a paz do mundo. A paz do mundo, aquela que nós buscamos e encontramos, e muitas vezes, na maioria das vezes, é por ela que buscamos, que constitui-se pelo alcance, pela obtenção dos objetivos buscados, traçados, buscados e conquistados com a posse, o gozo dos bens materiais, dos bens terrenos, esquecendo-se que essa paz
é fugidia, é passageira. Nós não temos como mantê-la indefinidamente conosco. Ela foge às nossas mãos, escapam por entre os dedos de nossa mão como líquido. A paz do mundo, a qual tanto nós buscamos, e esquecendo-nos da paz do Cristo, que é, como disse lá atrás, a paz da consciência tranquila, do dever cumprido, do sentimento verdadeiro, que anima aqueles corações que já se dispuseram a amar incondicionalmente, a perdoar, a servir. Essa paz do Cristo vem desse alcance, dessa realização que nós encontramos quando nos dispusermos a servir. É ímpar a paz, a felicidade que encontramos em servir. Na mansão da paz, alvo de ataques das sombras, o instrutor Druso leciona que a paz não é conquista da inércia, mas sim fruto do equilíbrio entre a fé no poder divino e a confiança em nós mesmos, no serviço pela vitória do bem. Vamos repetir. A paz não é conquista da inércia, mas sim fruto do equilíbrio entre a fé no poder divino e a confiança em nós mesmos, no serviço pela vitória do bem. Isso se encontra no livro Ação e Reação, de André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, no capítulo 3. Não deixo de citar o aparente paradoxo de haver o Cristo declarado que não viera trazer a paz, mas sim a espada, conforme consta de Mateus 10:34, aludindo guerra em família. Obviamente não se referia a conflitos físicos, duelos, mas a vivência difícil junto aos parentes, difícil também não só com eles. Embora Jesus tenha feito essa referência, não veio trazer a paz, mas a espada, a divisão. Nós sabemos que Jesus, sabiamente, dessas formas alegóricas, como muito se referia, muitas vezes se referiu, estava ensinando ou lançando sementes para a posterior germinação de elucidações e ensinamentos muito importantes para todos. Sabia ele de que os seus ensinamentos traria lutas, conflitos de pensamentos, de ideias religiosos, desde o seio da família, da convivência familiar. Porque era uma ideia nova, rompia com o passado. Não mais o olho por olho, dente por dente, mas o amor, o perdão, a caridade. Isso geraria, como gerou e gera ainda, conflitos. Como disse, desde o seio das famílias. Então não é de se estranhar essa simbologia do Cristo, como ele tão bem e sabiamente utilizava-se, para deixar um ensinamento profundo, que até hoje ainda nem sempre é compreendido. E aqui estamos nesse esforço para chegarmos à conclusão
do que queria Jesus dizer. E, com a ajuda da doutrina dos Espíritos, com os ensinamentos, demonstrando-nos a imortalidade da alma, a vida futura, as reencarnações, a lei de causa e efeito e tantos outros ensinamentos, dá-nos ferramentas importantes para, de melhor forma e com certeza mais acertada, podermos desvendar esses mistérios, entre aspas, que ainda podem se encontrar nos ensinamentos de Jesus. A espada que o Cristo veio trazer, é a da luta, do esforço em vencermos a nós mesmos, o orgulho, a vaidade, os preconceitos e tantas outras imperfeições que arrastamos conosco. Nesta luta difícil, nessa luta terrível que todos e cada um enfrenta, sobretudo se nos dispusermos realmente a erradicar o homem velho e conquistar o homem novo. E então ele diz, a espada a que Jesus se referia é aquela, cujo detentor, simbolicamente, em ação própria, corta o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a vingança. Tenho como bem clara a intenção de Jesus quando proclamou: é preferível ganhar o céu, mesmo que para isso o homem venha a perder a terra. Os apóstolos deram testemunho disso, os mártires também são exemplo dessa perda da terra. Hoje não precisamos mais sermos trucidados em arenas por feras. Aliás, foi o próprio Mestre que, no abençoado Sermão da Montanha, referindo-se às bem-aventuranças, disse à multidão: bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Recomendando a doçura e a afabilidade, o Cristo ensinou o roteiro que leva o espírito a ganhar o céu, o reino de Deus, pleno de paz. Por toda parte, a doutrina de Jesus ensina que para o homem encontrar a paz é necessário que proceda sempre com mansuetude, com tolerância, com afabilidade, perdoando 70 vezes 7. E finaliza aqui o articulista. A paz de Jesus é pulsante, é luz sem sombra, é movimento harmônico de corações. É o amor. E Deus é o amor. Então, de uma forma rápida, nós vemos aí a diferença entre a paz do mundo e a paz do Cristo. Fica-nos essa reflexão. Que paz estamos buscando? Que paz queremos? Qual a mais importante? Qual a que mais nos interessa? Como espírito imortais. A paz do mundo, transitória, fugidia, ou a paz do Cristo, perene, imorredoura, inalienável. Para nossa reflexão, esse é o nosso estudo breve de hoje, pedindo a Deus que possamos logo, depois de asserenada, essa situação que hoje vivenciamos da pandemia, estejamos novamente lá no caminho de Damasco, às segunda-feiras, às 20 horas, com o nosso estudo
junto aos companheiros de sempre. Enquanto isso, vamos tentando suprir com essa nossa nova ferramenta, a qual estamos iniciando, excusando-nos desde já pelas dificuldades e imperfeições que com certeza ela carregará consigo, por ainda não estarmos familiarizados. Diz a sabedoria que o burro velho não pega passo, trote, mas quanto nós vamos aqui lutando, estamos plenamente agradecidos a Deus e a Jesus por continuarmos esta nossa luta, por estarmos e ser capaz de uma forma simples, podermos continuar levando, continuar recebendo, continuar participando disso que abraçamos, o estudo da doutrina dos Espíritos, em particular o Evangelho de Jesus, por estarmos certos de que Ele nos traz e nos trará sempre a luz que carecemos na caminhada difícil, que são as lutas terrenas. Agradecemos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, aos bons amigos espirituais e tudo que concorreu, aos amigos que nos auxiliaram, para que este momento pudesse se realizar. Em nome do nosso Pai, Senhor Deus, e de Jesus, nosso Mestre, damos por encerrado este nosso momento, esse nosso diálogo, conversação, nossos estudos.